e tentam de toda maneira achar a felicidade, a alegria, o contentamento, a realização das suas vidas, né, o pagamento pelo seu trabalho. Mas vão descobrir que tudo isso é vaidade e que não existe felicidade, a real felicidade, a alegria nessas coisas. Então ele vai falar: trabalhei em vão, pensei que conseguiria ser feliz. Tem gente que trabalha demais, excessivamente, e qual o resultado disso? Vai deixar tudo para os filhos, vai embora sem nada. Então não aproveitou a sua vida, não teve Deus na sua vida, não fez nada para Deus, não tem nada plantado para o seu futuro. Então Salomão fala aqui da sua experiência. Não teve homem mais rico que Salomão, não teve homem que teve mais sexo do que Salomão, porque ele tinha 1000 mulheres, não teve homem que construiu mais lindos prédios que Salomão, não teve aí um homem mais sábio que Salomão, não teve um homem mais famoso que Salomão na sua época. Então tudo isso ele descobriu, é tudo vaidade. O tempo que eu passei sem Deus, trabalhei, construí, tive dinheiro, tive mulheres, tive de tudo que o homem pode desejar ter. E qual a conclusão? Fiz tudo e não teve nenhum proveito, porque estava sem Deus e não fiz nada para Deus, não estava em comunhão com Deus, perdi tudo que eu fiz. Então essa é a conclusão que ele chega. Se ele tivesse aproveitado esse tempo, todo o seu reinado, para estar com Deus todo o tempo e fazendo alguma coisa para Deus, em prol da obra de Deus na terra, então ele chegaria à conclusão de que tudo teria valido a pena, tudo teve a sua importância, tudo teve aí o seu galardão preparado no futuro para ele. Mas ele analisando, ele viu que estava sem Deus e tudo isso foi perdido. Todo esse tempo da sua vida, nesse tempo que ele estava desviado dos caminhos do Senhor, nada disso valeu a pena e tudo que ele construiu foi para ele mesmo e por pura vaidade. Tópico 2 é a eternidade de Deus. Cerca de 40 vezes o pregador refere-se a Deus no Eclesiastes. Ele o identifica pelo nome hebraico Elohim, o Deus Criador. Isto é proposital, pois Salomão alude com frequência àquilo que acontece debaixo do sol. Eclesiastes 1, 3, 9, 14, 2, 18. É debaixo do sol que está a criação, é debaixo do sol que o homem se encontra. Então Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele se refere aí sempre a Deus como Deus criador de todas as coisas, e ele fala aí do que acontece debaixo do sol, ou seja, tudo que acontece abaixo de Deus, tudo que está fora da vontade de Deus. Então ele fala dessa experiência que ele teve de vida aí sem Deus. Então debaixo do sol aí, né, ele coloca Deus lá em cima e ele aqui embaixo na terra, com tudo que acontece aqui embaixo. E como ele estava sem Deus, ele diz tudo que acontece aqui sem a participação de Deus, sem a vontade de Deus, sem aí a guarda de Deus, sem a proteção de Deus, sem a orientação de Deus. Então esse debaixo do sol diz exatamente isso. Mas o pregador tem algo mais a dizer. Ele quer destacar o enorme contraste entre a criação e o Criador, mais especificamente entre Deus e o homem. Deus é eterno, onipotente, autoexistente, enquanto o homem é finito, frágil e transitório. Por ser mortal, o homem não deve fixar-se apenas nas coisas dessa vida, pois o Deus eterno pôs a eternidade em seu coração. Eclesiastes 3:11. Então Salomão aí, ele destaca no livro de Eclesiastes a diferença enorme que existe entre Deus e o ser humano. Então ele fala desse contraste aí. O ser humano é finito, o ser humano ele está todo limitado em todas as coisas. Já Deus é todo poderoso, está em toda parte, conhece todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Então o ser humano deve se lembrar disso, porque existe no homem aí um conceito de futuro e o homem deve se preparar para esse futuro. E esse futuro é após a morte do homem aqui na terra. Então que futuro você terá? Que futuro nós teremos? Então nós temos que construir isso. E com a nossa vida aqui na terra é que nós vamos construir esse futuro. É que nós vamos abrir a porta certa para o futuro. Então a porta certa é Jesus, é a salvação através de Jesus.
Se nós passarmos então por essa porta, estaremos construindo, fazendo alguma coisa para a nossa eternidade com Deus. Agora existem as portas largas e se nós entrarmos por elas, nós não estaremos para sempre com o Senhor, mas estaremos para sempre afastados de Deus. Então nós temos que escolher enquanto estamos aqui nessa vida. Tenhamos sempre aí paz com Deus, tenhamos sempre comunhão com o Espírito Santo e tenhamos sempre em nossa mente que só Jesus Cristo pode nos conduzir à vida eterna com Deus. Na parte 3 nós temos aí o tempo e as relações interpessoais. Tópico 1 na família e o tópico 2 do trabalho. Então, tópico 1 na família. O Eclesiastes ensina que uma das características da nossa vida é a brevidade. Por isso devemos usufruir com intensa alegria, juntamente com o nosso cônjuge e filhos, dos bens que o Senhor nos proporciona. Eclesiastes 9, 7 a 9. Pois a vida pode rapidamente se acabar. Então aí uma das características da nossa vida é essa brevidade, esse curto espaço de tempo que nós vivemos aqui na Terra, que pode chegar aí ao máximo a 120 anos. Então devemos aproveitar esse tempo para nos dedicarmos mais à nossa família, a ensinarmos a nossa família o caminho correto a percorrer. Então nós temos que nos dedicar a construir um futuro para nós, sempre visando também que a nossa família encontre esse mesmo futuro, que é o futuro glorioso com Deus. Devemos investir mais tempo nisso. Então é preciso que os pais tenham tempo para seus filhos, para seu cônjuge, e deve ser dedicado esse tempo sempre a levá-los para Deus. Neste capítulo, Salomão refere-se a vários itens que eram usados pelos israelitas em ocasiões festivas. Então veja o livro de Amós 6:6, Cantares 1:3, 2 Samuel 14:2, Salmos 104:15. O que isso significa? Antes de mais nada, que o nosso lar deve ser uma permanente ação de graças a Deus por tudo que Ele nos concede. Então veja bem que Salomão ele se refere aí a esse período que é passado junto com a família e sempre visando aí uma alegria, né? Uma reunião de prazer, de alegria, de comunhão com Deus e de agradecimento a Deus pelos seus feitos na família, pelos seus feitos em prol da família. Então devemos sempre nos lembrar de agradecer a Deus, de nos reunirmos com a nossa família. E existe então aí uma ideia do culto doméstico, um culto feito pela família para ler a palavra de Deus, explicar essa palavra, também para louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por essa família. Então é importante fazer essa reunião familiar e se alegrarem na presença de Deus. Nossa casa deve ser um lugar de celebração. Desfrutemos, pois, das alegrias domésticas em companhia da esposa amada. Eclesiastes 9:9. A metáfora tem uma mensagem bastante atual. A família cristã, sem recorrer às bebidas alcoólicas e outras coisas inconvenientes e pecaminosas. Veja Efésios 5:18. Pode e deve alegrar-se, então, intensamente. A vida do crente não precisa ser triste. Então a vida familiar aí deve ser uma vida familiar alegre, feliz, sempre tendo aí a presença de Deus no meio dessa família. E não precisa de bebidas alcoólicas, não precisa de drogas, não precisa de nada que vá aí preencher alguma coisa para encontrar felicidade. A felicidade consiste em conhecer a Deus, estar em comunhão com Deus. Não nessas coisas pecaminosas que as pessoas usam, dizendo que vão se alegrar, que isso vai causar alegria, que vai causar aí prazer na família. Não, essas coisas podem trazer prejuízo e muito grande à família. Então encontremos a paz, a alegria, a felicidade em nossa família, tendo Deus aí na sua presença no meio da nossa família. Então nós vamos ver agora esse tempo das relações interpessoais no trabalho, tópico 2. O trabalho não deve ser um fim em si mesmo. Quando ele é o centro da nossa vida, transforma-se em fadiga. Eclesiastes 5:16, 17. Mas quando deixa de ser um fim em si mesmo, passa a ter real significado, tornando-se algo prazeroso, não pesado. Eclesiastes 5:18. A palavra traduzida do hebraico samash é gozar, evocando regozijo e alegria.
E isto significa que o nosso local de trabalho deve ser um lugar agradável e alegre, fruto das relações interpessoais sadias. Então o trabalho não pode ter um fim em si mesmo. Você não trabalha apenas por trabalhar. Você não trabalha apenas visando ganhar dinheiro. Então o seu trabalho deve ser um lugar e deve ter relação com outras pessoas onde Deus está presente. Onde Deus também vai ser aí mencionado, vai ser ensinado a respeito dele, onde vai ser compartilhado Deus com essas pessoas onde você trabalha. Deve ser um ambiente de alegria, de felicidade. Deve ser um ambiente onde você transmitirá a presença de Deus. Vamos ver aí a parte administrando bem o tempo. Tópico 1, evitando a falsa sabedoria e o hedonismo. E o tópico 2, evitando a falsa prosperidade e o ativismo. Então, tópico 1, evitando a falsa sabedoria e o hedonismo. A busca pelo conhecimento tem sido alvo do homem através dos séculos. Salomão também empreendeu essa busca. Eclesiastes 1, 17, 18. Mas quem procura o conhecimento desperta a consciência em relação ao mundo ao seu redor e é tomado por um sentimento de impotência por saber da própria incapacidade de melhorar a natureza das coisas. Nesse aspecto, a busca do conhecimento como objeto de realização pessoal pode conduzir à frustração. Então essa busca por conhecimento, por saber cada dia mais, procurar ir à causa de todas as coisas, então essa coisa pode levar o homem a descobrir que ele não tem a capacidade de mudar realmente as coisas. Por mais que ele faça, ele vai acabar chegando a uma conclusão frustrante de que ele não tem o poder sobre as coisas.